Você quer empreender? Então acompanha aqui com a gente, fique ligado aqui nessa hora do Tom Maior, porque esse é o nosso assunto de hoje. A crise do novo coronavírus afetou aí a forma como as pessoas têm encarado as dificuldades e, ao mesmo tempo, reacendeu temas aí como propósito e sentido de vida, o que para muitos significa empreender. E como ontem foi um dia... foi celebrado aí o Dia do Empreendedor. Hoje vamos conversar com a especialista em estratégia de carreira, Rebeca Toyama, para saber alguns pontos importantes sobre o empreendedorismo, além de conferir dicas aí para mostrar que com propósito, estratégia e metodologia pode ser mais fácil encarar esse desafio. E ela está aqui com a gente já, está aqui do meu ladinho, mas só que online. Boa tarde, Rebeca, seja muito bem-vinda ao Tom Maior. Boa tarde, Letícia, boa tarde, Jéssica, boa tarde a todos. Vai ser uma festa poder falar desse tema, né, num dia próximo à comemoração dele. Pois é, então a gente tem muitas dicas pela frente. Eu também cumprimento aqui a nossa querida jornalista do Sistema Sagres de Comunicação, Jéssica Dias. Boa tarde, Jéssica. Oi, Letícia. Ótima tarde para você, para a Rebeca, para todos que estão nos acompanhando aqui no Tom Maior. Rebeca, como a gente já começou a falar aqui de empreendedorismo, eu quero trazer uns dados aqui para a gente começar esse assunto, porque de acordo com o portal do empreendedor do governo federal, o número de microempreendedores individuais, os MEIs, no país, cresceu 10,2% no primeiro semestre aí de 2020, chegando a mais de 10 milhões de registros. Eu queria que você explicasse para a gente o que significa esse número, quão significativo ele é para um ano de pandemia, um ano aí que foi muito turbulento, digamos assim. A gente tem dois aspectos. Eu sempre olho pelo lado positivo e pelo lado não tão positivo. O positivo é que esse chacoalha, levou muitas pessoas a questionarem sua carreira, Será que eu quero continuar fazendo o que eu estou fazendo, já que pode vir um bichinho tão pequeno e extinguir tudo, Mas, por outro lado, a gente também acompanhou aí os indicadores de desemprego, que foram crescendo bastante, É um indicador por si só que não fala muito, porque a gente ainda tem muito do empreendedorismo que não é formalizado, dentro do país. Então, a MEI, ela já foi um grande passo na área, mas ela ainda não cobre todos os profissionais. Então, tem esses dois aspectos, De um lado, reflexo de desemprego, e de outro lado, um chamado para fazer algo que dê sentido à vida das pessoas. Rebeca, a gente está passando aí por um momento de recessão, ainda mais com essa pandemia de coronavírus, que agravou ainda mais a situação, Muitas pessoas começaram, então, a empreender, para ter uma renda extra, para também não deixar as dívidas acumularem. Reinvenção. Essa é uma palavra-chave para quem está empreendendo neste momento tão delicado? Sim, são duas palavras que andam juntas, Jéssica, reinvenção e requalificação, Então, reinvenção porque os desafios que a gente está passando não eram iguais aos que aconteciam antes da pandemia. Então, a gente precisa ter uma leitura mais sensível do mercado, porque ele vai trazer oportunidades, porque oportunidades nada mais é do que uma necessidade do outro, Então, sim, reinvenção. A necessidade do ser humano é a mesma desde que surgimos, é que ela vai se reinventando, que foi a palavra que você usou, de acordo com a história. Então, sim, nos reinventarmos como profissionais, nos requalificarmos enquanto empreendedores. Então, são vários convites. Rebeca, e com esse aumento aí que nós já citamos, tanto do número de microempreendedores individuais, quanto esses informais, que não têm um registro, ainda existem muitas pessoas aí que têm vontade de ter seu próprio negócio, mas tem medo de empreender, Fica com insegurança, com receio de não dar certo no mercado de trabalho, medo de arriscar e depois acabar batendo ali em uma barreira que ele não consegue resolver. O que a pessoa pode fazer nesse momento para superar esse medo e até encarar um pouco esse empreendedorismo, que às vezes nem é esse bicho de 7 cabeças todo?
É uma atividade que existe, né, na nossa espécie há muito tempo, mas quando eu comentei da MEI, é porque até pelo nível de faturamento que ela permite, né, ela não cobre todos os empreendedores, por isso que quando a gente vai acompanhar empreendedorismo, a gente precisa ir um pouquinho além da MEI, porque tem empreendedor que já começa, né, com um planejamento de faturar mais do que a MEI permite ao longo do ano. Você trouxe a palavra segurança. Aqui, né, com os meus clientes, a gente faz uma brincadeira. O que é mais seguro? Né? E é uma provocação, tá, Letícia? A sua carreira está na mão de um gestor, está na mão de uma estratégia de uma multinacional que está lá no outro continente, ou é mais seguro a tua carreira, os teus ganhos estão na sua mão? Em quem você confia mais? Então, todo mundo que conhece o nosso trabalho sabe que empreendedorismo para a gente é um passo em direção ao autoconhecimento. Né? Então, a primeira característica que a gente precisa trabalhar com o empreendedor é autoestima, autoconfiança, né? Porque se ele não tiver isso bem trabalhado, ele vai acabar, né, me respondendo que é muito melhor confiar no outro, confiar no empregador, confiar no gestor, confiar numa estratégia que vem da matriz, sei lá da onde. Então, segurança vai depender dessas características. E esse bicho de 7 cabeças, a gente vai fazendo um trabalho, né, de passinho por passinho, né? Então, primeira pergunta, que negócios te inspiram? Né? Então, se você estivesse aqui na minha frente, e para quem está nos assistindo, que negócio te inspira? Anota 3, né? Analisa os 3. Tem coisas que a gente vai colocar na lista do que se eu tenho que fazer isso, e outras coisas que não, isso aqui não se deve fazer. Em seguida, a gente começa a mapear quem são os nossos 3 grandes concorrentes, né? E aí, nesses concorrentes, vale lembrar que não é aquele que vende a mesma coisa que eu quero vender, é aquele que atende a mesma necessidade que o meu negócio pretende atender. Então, já começa a ressignificar essa questão de concorrente. Aí vai outra listinha, né? O que eu tô a fim de fazer, o que eu devo fazer. E aí, na sequência, a gente vai começar a conversar com empresas, com pessoas que já empreendem no ramo. E aí vai desde, né, de um salão de beleza local até uma startup na área de tecnologia. Porque a gente precisa conversar com pessoas que já tiveram essa experiência, pessoas que estão indo bem e pessoas que não estão indo bem, né? Se o empreendedor, né, tem um montante aí de 40, 60, 80 mil reais disponíveis, você vai contratar uma consultoria, ela vai fazer isso para você muito bem feito, ela vai te dar, né, esse mapeamento feito. Mas quando a gente fala, né, do empreendedor da MEI, o comerciante, né, um profissional liberal, a gente faz todo esse exercício antes dele gastar o primeiro centavo, antes dele até pensar na marca, a gente vai dando, né, essas tarefas para que ele consiga, na sequência, tirar da cabeça dele o projeto e colocar no papel, né? E ainda, quando tiver no papel, aí sim, eu vou pegar pessoas, potenciais clientes para aquilo e vou sentar para conversar um pouquinho. Então, não pode ser empreendedor paraquedista, aquele que se arremessa, né? Por isso que a gente fala, muitas vezes a pessoa se sente derrotada, fracassada, mas não é que ela é ruim, ela não tinha um método para fazer, né? Se atrapalhou, aí não dá certo, ela começa a achar que ela que não é boa. Não, ela talvez não tenha, né, feito uma metodologia correta, tenha aberto o negócio sem analisar, sem conversar com ninguém. Rebeca, além dessas características que você está nos falando agora, para uma pessoa que quer abrir um negócio agora, assim, mas não é nenhum médio empresário, é uma pessoa assim, um negócio autônomo mesmo, quais são as suas dicas? O que ela tem que pensar neste primeiro momento para poder abrir uma empresa, um negócio que realmente dê certo? Primeiro convite que eu faço para fazer sentido, o nosso negócio deveria ser a manifestação do nosso propósito. A nossa carreira ou o nosso negócio precisa estar alinhado com o nosso propósito. A primeira provocação é lidar com as 2 variáveis que a gente tem mais escassa, Jéssica, que é dinheiro e tempo, né? Então, eu entender a minha gestão de tempo, por isso que a gente coloca muita importância de estar alinhado, fazer sentido, né? Empreender demanda disciplina. Então, quanto tempo esse negócio vai demandar? Muitas vezes, esse tempo, a gente precisa ter clareza o quanto que eu vou gastar em atividades que dão dinheiro e quanto que eu vou gastar em atividades de gestão, de administração do negócio. Geralmente, alguém senta comigo
e ele calcula que ele vai ganhar, ele vai estar lidando, né, atendendo o cliente 200 horas por mês. E aí eu pergunto, quem vai estar emitindo nota, né? Quem vai estar fazendo compras? Quem vai estar indo atrás do cliente? Quem é que vai estar tirando lixo? Sim, tem muita coisa para um negócio fazer, né? Ah, então tá bom, então eu vou contratar alguém para me ajudar. Aí a gente começa a lidar com as variáveis financeiras. Então, o empreendedor, ele não pode abrir mão, é um sonho, é uma coisa legal, impactar o outro, mas o empreendedor, independente do tamanho, mas principalmente esse que você se referiu, ele precisa ter na ponta do lápis a gestão financeira e a gestão do tempo. Nosso tempo é a coisa mais limitada que a gente tem e a gente está montando um negócio que ele precisa trazer um fluxo financeiro. Tem muito empreendedor que já está há 6 meses, 10 meses fazendo, né, atuando, e nunca sentou para fazer um planejamento de finanças, nunca sentou para fazer um planejamento de tempo, né? Então, todo mundo agora, como está na moda, o empreendedor chega, senta comigo, ele tem estratégia de marketing dele. Não, eu vou estar no Facebook, eu vou estar no Instagram, aí eu brinco, eu falo, olha, deixa eu contar uma coisa, curtida não paga conta, né? Curtida nem sempre traz cliente. Então, vamos começar pela base da pirâmide, que é fazer gestão de recursos escassos, que é para o empreendedor, a gente vai falar tempo e dinheiro. Ele precisa fazer essa continha. Rebeca, a tarefa não é fácil, né? É uma tarefa longa e não é de paraquedas, né? É escalando que consegue chegar num resultado melhor, né? Rebeca, e tudo isso que você falou já faz parte de um planejamento estratégico? Quais são os outros pontos para agregar aí para uma pessoa que quer empreender? A gente faz esse bloco, né, que é o que eu preciso fazer para alguém, né, me remunerar, que é o que a gente colocou agora. E aí vem uma parte bem delicada, que também demanda muito tempo, atenção, que é como eu comunico o que eu faço. Então, uma brincadeira que eu faço aqui, Letícia e Jéssica, se eu ligar para tua mãe agora, ela consegue me explicar o que você faz? Né? Se a resposta for não, a gente vai precisar conversar um pouco, tá? Não precisa ser a mãe, pode ser o marido, pode ser... Então, assim, como é que eu comunico o meu negócio? Como é que eu trago o meu cliente? Uma frase que a gente fala muito aqui, cliente não sai do ventilador. Não é assim, eu aperto o botão e os clientes saem voando para o meu negócio. Então, a gente precisa ter uma clareza de como é que eu vou trazer esse cliente. Para isso, eu preciso saber qual é o meu papel na vida desse cliente. A gente usa a metáfora, né? Qual é a dor que você cura? Qual é, né? Se você fosse um remédio, qual que é a sua atuação na sociedade? Porque enquanto o empreendedor não conseguir falar disso, ele não, né? Ele vai se enroscar. Então, a gente sempre vai falar de variáveis financeiras, as variáveis de comunicação, que estão aí, marketing, né? E as variáveis de gestão do negócio, que inicialmente, principalmente para quem está começando sozinho, né, muitas vezes a gente não tem uma equipe, né? Então, todas essas questões relacionadas, o que eu preciso fazer, né, que é a pergunta que a gente faz, o que eu preciso fazer para entregar o que eu prometi para o meu cliente? E aí vai desde, né, do momento da venda, emissão de nota, o pós-venda, manutenção do cliente, né, as questões de relacionamento. Quem vai fazer isso? Se é você, você tem que debitar da sua conta de tempo, porque isso vai... Cada coisa que você faz demanda um tempo. Se não é você, vai debitar da sua conta de dinheiro, porque toda vez que você traz um parceiro ou um colaborador, vai sair dinheiro. Então, essa consciência de todo o movimento que a gente faz na nossa vida pessoal e profissional, tem um conta corrente de tempo ou dinheiro, muitas vezes é a resposta porque o empreendedor não prospera. Muitas vezes ele tem um produto bom, ele é um cara bom, competente, mas por não ter essa contabilidade, que não vale fazer mental, que a nossa mente, né, ela não é boa para isso, tem que ser no papel, tem que ser na planilha. A gente tem um prêmio Nobel de 78 que já falava da falácia da contabilidade, é um prêmio Nobel de Economia de 78 que já falava da falácia da contabilidade mental, então é colocar no papel. Então, quando a gente está assim, né, conversando com empreendedores, cada ideia que ele tem, a gente fala, tá, isso vai custar dinheiro ou tempo? São os 2 recursos que a gente tem, né, que tomar conta. Porque senão o que acontece? Ou o meu negócio não vai dar dinheiro, né, ou eu vou estar trabalhando tanto, né, que
aquelas questões de bem-estar, qualidade de vida, que a gente prioriza muito no planejamento de um empreendedor, fica de lado. E aí, em contrapartida, aí ele começa a perder a paciência com o cliente dele, perder paciência com os fornecedores dele, aí depois ele começa a somatizar isso, aí ele começa a ter problemas, né, de saúde mental, saúde emocional. Então, ou estoura a conta corrente ou estoura a saúde, se não tiver essa responsabilidade, né, dessa contabilidade que a gente tanto brinca aqui. Rebeca, aproveitando aí o gancho dessa sua resposta e também sobre o que você falou agora há pouco, sobre alinhar o seu negócio ao seu propósito de vida, eu queria te perguntar como equilibrar a vida pessoal com a rotina de empreendedor. A gente usa uma matemática aqui que é difícil cumprir, tá? Confesso que era difícil, mas a gente tem que partir do ótimo para depois fazer as adaptações. O mundo ideal, né, seria que a gente conseguisse programar a nossa vida para dormir 8 horas, né? 8 horas a gente cuidar das coisas que amamos, começando da nossa vida, da nossa família, do nosso patrimônio, enfim, né, da minha casa, etc. E aí me sobra, Letícia e Jéssica, 8 horas para empreender. Se eu vou multiplicar por 5, por 6, a nossa brincadeira aqui é assim, nós temos, 48 moedas de tempo por semana. Você quer investir ela no quê? Né? Porque é bem a minha área de pesquisa, né, que é olhar para o bem-estar, etc., para esses valores, que é uma pessoa com sono produz menos, né, uma pessoa cansada pensa menos. Então, isso assim, a gente já tem toneladas de pesquisa que mostram isso. Não sei qual a dificuldade das pessoas de entenderem isso. Que aí alguma coisa que ela poderia fazer em 6 horas, 8 horas, exausta, cansada, com fome, irritada, ela vai precisar de 14 horas. Aí ela dorme menos, né? Aí ela vai precisar não mais de 14 horas, ela vai precisar de 16 horas. Né? É só a gente acompanhar os indicadores de saúde mental, mesmo antes da pandemia, né? E os indicadores de aumento de consumo de psicoterápico. Né? Esse desequilíbrio é uma questão de saúde pública. Né? Ele traz consequências para a sociedade, não só para o empreendedor, ele vai trazer consequências maiores. Rebeca, e agora uma pergunta aí, um pouco mais da sua opinião. Você acredita aí que as pessoas estão se preparando mais para começar o seu próprio negócio? Eu sou otimista por natureza, né? Então, nesse momento, como tudo foi para o digital, o conhecimento ele tem ficado mais disponível e mais barato. Se a gente olhar uma curva, né, de valor, de oferta de conhecimento, então, como uma boa otimista, sim, né? Qual é o desafio, né? Eu sou uma otimista, mas que eu enxergo o outro lado. A gente, numa grande oferta, nem tudo é bom. Às vezes eu vejo gente perdendo tanto tempo para aprender coisas que não vão levá-las a lugar nenhum. Então, esse critério de seleção, o que eu preciso estudar para me preparar, né, demanda também estratégia. Se eu só tenho aquelas 8 moedas, né, para cada item, né, para aquelas 3 caixinhas, e essa divisão nem é minha, é daquele do autor do Mihaly, o autor do livro Fluxo, né, ele que trabalha essa variável muito bem trabalhada. Se eu só tenho X horas, eu preciso ser muito seletivo para o que eu vou assistir, né, como é que eu vou me preparar. A gente tem estudado muito o termo inteligência digital, coeficiente digital, que é eu ser mais esperto do que um algoritmo, né? Eu conseguir buscar o conhecimento que eu preciso, ou as compras que eu preciso, não importa, quer dizer, buscar a informação que eu preciso na internet, mas o que eu preciso, não o que ela quer me oferecer. Porque eu tenho clientes que estão com 6, 7, 10 cursos pagos e não fizeram nenhum. Porque não tem mais tempo, está cansado, está o dia inteiro na frente da tela, né? Então, sim, meu otimismo é que as pessoas estão se preparando mais, estão sendo mais criteriosas, a pandemia amadureceu muita gente no susto, mas a gente tem esse desafio de ter tanta oferta, não só de curso, mas tanta oferta de tanto cacareco, que nem sempre a gente é criterioso para o que a gente está colocando para dentro, seja alimento, seja conhecimento, seja informação. Rebeca, a gente vê também muitos jovens atuando e se arriscando no empreendedorismo digital.
são jovens que têm boas ideias, mas não têm assim muita experiência no ramo. Como equilibrar essa pouca experiência com a inovação? Então, tem uma coisa que no Brasil ainda é um pouco incipiente, mas se você pegar mercados mais empreendedores, é quase uma regra, é que esse jovem ele vai procurar um mentor que tem o que ele não tem. Então, assim, se eu sou bom nisso, eu preciso trazer alguém, né, um mentor, que é o nome correto para isso, que tem esse conhecimento. E aí eu vou fazer, né, uma expansão de consciência, olha que coisa bonita, com a experiência do outro. Né? Então, eu tenho um quebra-cabeça na minha frente, e aí eu preciso de peças que não estão na minha mão. Então, eu vou buscar em quem tem. Então, a gente já vê movimentos no Brasil acontecendo, né? Grupos de mentoria, de startups, mentorias de startups, incubadoras acontecendo, eu fico muito feliz com isso, né? E então, um jovem desse, ele precisa ter essa humildade de buscar, né, esse saber, sei lá, se é gestão financeira, se é gestão de marketing, se é a lucratividade do negócio, mas buscar uma pessoa que tenha essa experiência. A gente tem um grupo de mentoria que justamente é isso. Muitas vezes, nesse grupo, que eu observo, é que tem gente que tem um olhar muito, né, financeiro, porque veio dessa área, era executivo nessa área, mas aí tem, né, um jovem com muita pegada tecnológica, mas ele não consegue monetizar o negócio dele. E aí, nessas reuniões que a gente vai fazendo, essa troca, os dois ganham. Né? Os dois ganham. Um ganha essa jovialidade dessa galera que já nasceu no mundo digital, e o outro ganha, né, essa serenidade de olhar para o negócio e saber como é que eu vou modelar, como é que eu vou cobrar, como é que eu vou dar escala para ele. Estamos conversando com a Rebeca Toyama, que é especialista em carreiras. Rebeca, então, você já deu várias dicas aqui para a gente. Agora eu queria que você falasse como impulsionar aí a carreira nesse tempo de pandemia, porque a gente fala assim, já se passaram um bom tempo que nós estamos falando em período de pandemia, mas ainda não está chegando ao fim, não terminou a pandemia, ainda estamos vivenciando aí essa onda aí do novo coronavírus. Infelizmente, a gente queria falar o contrário, né? Mas essa ainda permanece sendo a nossa frase, né? Nós estamos vivendo o tempo de pandemia. Então, como se reinventar, como criar aí novas expectativas, até mesmo ideias aí de funções futuras e digitais? Bom, primeira coisa, até porque como é muito nosso olhar, é entender como é que eu estou vendo esse momento, né? Então, a primeira coisa, assim, eu acredito, né, eu quero que quando terminar essa história, eu vou estar do lado, né, de quem cresceu, né, ou de quem empacou. Todas as crises trazem oportunidades. E no final delas, a gente olha, é notório, você olha, existe um grupo que parou no tempo, por não ter entendido o chamado, por ter ficado reclamando, questionando, e do outro lado, tem pessoas, né, que entenderam, né, a proposta, o convite e encontraram oportunidades. Então, a pergunta para quem está nos assistindo é que lado você quer ocupar quando terminar essa história? A gente não sabe se vai ser daqui a 1 ano, 6 meses, mas que lado? Você quer estar do lado, né, dos que estão lá questionando, brigando, né? Você quer estar do lado de quem fez a diferença para si e para o outro. E para isso, a gente tem que parar, né, muitas vezes jogar crenças, modelos nossos fora e olhar o que está acontecendo com outros olhos. Né? As coisas não voltam a ser como eram antes, né? Como assim sempre aconteceu, mas agora numa velocidade maior. Então, assim, de tudo que me habita, conhecimento, experiência, vontade, desejo, né? Disso tudo que serve para as necessidades que estão aparecendo. A gente já está recebendo aí indicadores de carreiras e funções que estão crescendo muito. Né? Alguns destaques para a área de saúde, por questões óbvias, outros destaques por questões de tecnologia e outros destaques com relação ao contato humano. Então, essas são três variáveis que vão trazer muitas oportunidades. Então, de tudo que cada um de vocês que está aqui nos acompanhando já sabe, já tem experiência, como é que você pode agregar, né, ao outro, né? E aí os negócios nascem disso, né? Essa união do que habita dentro de mim com uma necessidade lá fora. A gente tem empreendedor que fala que é meio autista, né? Ele quer fazer o que ele quer porque quer, né? Ele não olha para fora, mas também tem empreendedor que nunca olha para dentro e fica caçando oportunidades sem saber quem que ele quer ser nessa fila do pão.
que também é uma brincadeira que a gente faz. A pessoa chega, né, fala, tá bom, então me conta. Quem que você quer ser nessa história? Né? Aí a pessoa para, ela não consegue responder. Não tem como empreender se você não sabe quem você quer ser nessa história. Então, escolher, né? Quem cada um de nós quer ser, né? Na hora que a gente virar esse capítulo da nossa história. Rebeca, financiamento coletivo para quem está aí buscando um capital para abrir um negócio é uma boa alternativa? Como que funciona? Nesse grupo de empreendedores que a gente faz parte, geralmente as pessoas trazem projetos, a gente discute. Teve uma regente, né? E ela usou essa estratégia e surpreendeu todo mundo. Por quê? Primeiro, que ela é artista, né? Então já tem aquela questão que a artista não sabe empreender, né? E segundo, que ela trouxe essa modalidade, né? No projeto dela, ela trouxe esse financiamento coletivo. E de todos os projetos que a gente viu esse semestre, o dela foi um dos mais bem-sucedidos, né? Porque ela tinha uma proposta, ela se envolveu. Então, sim, é uma boa alternativa, mas como qualquer outra fonte de financiamento, é importante entender as regras do jogo, né? Ela se saiu muito bem, que ela se aplicou, ela leu, ela entendeu, ela foi lá, se adaptou às regras, desenhou um bom público-alvo, desenhou uma meta coerente, e aí a meta dela foi superada em 30%, né? Então, é uma boa alternativa, mas não é para qualquer um, e precisa estudar as regras, porque tem, né, regras específicas, não é uma vaquinha que você faz, né, com seus colegas para comprar um presente para o amigo. Conversamos agora com a especialista em carreiras, Rebeca Toyama. Muito obrigada, Rebeca, pela sua participação aqui, por essas dicas. E a gente fica aqui aguardando a próxima entrevista, que é a segunda vez que você participa aqui com a gente. E já deixando aqui o recadinho para a próxima, tá? Tá, joia. Obrigada pela oportunidade, Letícia, Jéssica, e um abraço a todos que nos acompanham. Jéssica Dias, obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu te espero amanhã. Eu que agradeço, Letícia, a você, a Rebeca. Até amanhã, gente. E se você quer saber mais sobre estratégia, sobre propósitos de negócios, acesse lá o nosso sagresonline.com.br e depois confira na íntegra a entrevista aqui com a nossa especialista em carreiras, Rebeca Toyama. E nós vamos para uma rápida pausa e na volta tem Samuel Estraioto.